Jerônimo Mendonça, né? Aí de Juiz de Fora, por esse convite carinhoso para participarmos desta live de luz, de amor, de esperança, né? Nesse nosso encontro virtual, mas eu tenho certeza que as energias positivas de amor estão sendo trocadas entre cada um de nós, e eu recebo-as aqui com muita alegria por estarmos juntos. Eu sou aqui de Pedro Leopoldo, Lucas Azevedo, sou coordenador de reuniões do Centro Espírita Bezerra de Menezes, reuniões de estudos e reuniões mediúnicas, radialista, fui bancário, hoje estou aposentado, faço palestra também pela doutrina. E o nosso tema de hoje, para o nosso aprendizado em conjunto, para o nosso bate-papo aqui, nessa noite de quinta-feira, é nossos filhos, nós e o mundo. Quem de nós até não já ouviu aí alguma mãe falar, não, gente, tem dois filhos, mas eles são diferentes demais do outro. Um é assim, o outro é assim. Então, uma mãe falou comigo, parece que meu filho foi até trocado na maternidade, que não pode, eles são muito diferentes um do outro. Eu eduquei eles igual, mas quem são os nossos filhos? Primeiro eu quero falar quem não é os nossos filhos. O que não são nossos filhos. Nossos filhos não são príncipes, comumente chamados aí nas redes sociais, não são princesas, não são bonecas de carne, e o que eles não devem ser. Não devem ser a razão da nossa existência, a razão do meu viver, o meu tudo nessa vida, a minha fonte de vida, o ar que eu respiro. Olha que responsabilidade que nós estamos julgando para cima dos nossos filhos, eles serem tudo isso para a gente. Porque se eles faltarem devido às provas que eles tiverem que passar, o mundo vai acabar para a gente? Vamos nos deprimir, nos matar por causa disso, né? Ou temos que continuar a nossa vida sem eles? Então, quem são os nossos filhos? Nossos filhos são espíritos. Temos que colocar isso em primeiro lugar. Nossos filhos são espíritos. Não são aquele bonequinho que está chegando, aquele bebezinho lindo. Ali tem um espírito, às vezes mais velho do que nós. E na maioria das vezes, espíritos que nos devem, ou que nós devemos na contabilidade da vida, e que podem ainda, né, segundo o livro dos Espíritos, a nossos adversários, nossos inimigos de outras encarnações. Assim de Jesus. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem são os nossos filhos? Lá no capítulo 14 do Evangelho, fala assim, os espíritos encarnados numa mesma família são normalmente parentes próximos, ou espíritos simpáticos, ou inimigos do passado. E pode também ter aqueles que recebemos para ajudá-los no progresso, né? E eles falam, compreendeis bem que quando gerais um corpo, pelo ato sexual, a alma que se reencarna vem do espaço para progredir. O corpo procede do corpo, lembra de Jesus? Mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Ou seja, a gente ajuda com o ato sexual a formação do corpo, o espírito que animará aquele corpo que já existia vem do plano espiritual. E 4 coisas importantíssimas a gente aprende com a doutrina espírita. A doutrina espírita nos esclarece. Primeiro, que a morte não existe. Matou-se a morte, né? O espiritismo matou a morte. Quando esclareceu, né? Que a gente veio e fica e volta, plano espiritual, pode comunicar, a vida continua. A maior presente que Deus deu para nós foi a imortalidade da vida, a vida não se acaba. Segunda coisa, reencarnação não erra de endereço. Portanto, cada um de nós nasceu na família certa. Aquele filho que não dá bem com um, não dá com o outro, não trocou na maternidade, não. Está na família certa. Terceira coisa, dor não erra de endereço. Nenhuma dor erra de endereço. Se ela veio, porque tinha que chegar. Se a causa não está nessa encarnação, não está em outra. E a outra coisa, a quarta coisa que a doutrina nos esclarece, que o obsessor não erra de endereço. Quando chega alguém na casa de vocês aí, no Jerônimo Mendonça aí, tá, meu filho está sendo perseguido por um irmãozinho,
Na maioria das vezes, o irmãozinho lá foi perseguido pelo nosso filho. Ele encontrou ele ali, está lá cobrando. O que sofreu está do lado de lá. Por isso, quando fala assim, olha, ora pelos inimigos, ora por aqueles que já pode ter prejudicado na outra vida, a pessoa não aceita, vai embora. Não, orar para uma pessoa que não existe, e aí o obsessor nada de braçada, né, quando a pessoa não acredita. Então, nós e nossos filhos, na maioria das vezes, sabemos das nossas provas, trazemos nossas tendências, nossas inclinações, e às vezes até o gênero de morte que teremos nessa encarnação. A nossa conduta retilínea poderá alterar tudo isso, para melhor ou para pior, né? Cada filho, cada filha, são empréstimos que recebemos da misericórdia divina para ajudá-los nas suas provas, para que possam crescer espiritualmente, porque nós já somos conhecidos. Passarão o que tiverem de passar, provas, dificuldades, e eles sabem que assim será. A maioria sabe. Mas vieram aqui para progredir espiritualmente e não apenas materialmente. Às vezes a gente já começa errando, né? Dando de tudo para o menino, e às vezes esquecendo de dar o principal. A gente vai falar sobre isso. Então, estamos nos reencontrando ali para que possamos ajudá-los no progresso moral. Essa é a nossa missão enquanto pais aqui na Terra. Ajudá-los a evoluírem espiritualmente. E às vezes invertemos essa situação. O menino cresce no campo na materialidade, tudo que precisa a gente dá, e às vezes não sabe ensinar a usar aquilo que nós temos. E filho não nasce com manual. Nossos pais nos criaram de uma maneira, nossos avós criaram nossos pais de outra maneira, nós criamos nossos filhos de outra maneira, não vem com manual. É por isso que nós pais temos tanta dificuldade em educá-los, principalmente na época de hoje, onde a modernidade está estampada aí, né? Então, mas a missão nossa, o grande desafio de nosso como pais, tem que se realizar através do exemplo, da orientação, do apresentar Jesus para eles, ajudá-los a moldar o caráter para que possam cumprir a missão que vieram e também os resgates que aqui vieram até o dia que retornarão ao plano espiritual. E dizem os espíritos que a melhor fase para ajudar os nossos filhos a já ir moldando, né? Ajudá-los a moldar o caráter, auxiliá-los no caminho certo, a podar as arestas, é a fase da infância. Os cuidados, a educação que demos aos nossos filhos os auxiliarão no aperfeiçoamento moral para a alegria e felicidade futura deles. Nós os ajudaremos a moldar o caráter, a saber se comportar perante a vida, o respeito a si, aos outros. Isso é tarefa de educação, pais. Não é escola. Primeiro lar é a primeira escola é o lar. Os primeiros professores são os pais. O primeiro professor é a mãe, que já está com ele ali e já deve conversar com ele. Chico falava, a gente deve conversar com os filhos. Meu filho, quando ficou sabendo que está grávida, já começa a conversar com ele. Olha, meu filho, nós vamos te receber com muito carinho, mas se precisar de chamar a sua atenção, vamos chamar. Se precisar de corrigir, vamos corrigir para o seu próprio bem, para que ele já venha, se for aquele espírito rebelde, mandão, ele já vai começando a entender ali que vai precisar de trabalhar essa educação ali, né? Então, como professores, o exemplo é uma das mais fortes ferramentas de auxílio aos nossos filhos. E a fase de infantil, que é essa fase em que eles nos observam, né? É a fase mais propícia, porque eles estão mais acessíveis, ainda recebendo pouca influência de lá, embora estejam eles muito ligados ao plano espiritual ainda, ali até por volta dos 7, 6,5, 7 anos. Então, por isso, o relacionamento dos pais deve ser fundamentado nessa fase infantil em 3 pilares que nós achamos importantíssimos para ajudá-los a vencer na vida e não para o mundo, que é o amor, que representa Jesus, o diálogo, que é a conversa franca e fraterna de orientação, e o exemplo. Não adianta eu falar se o exemplo não condizer com o que eu falo. Esses recursos
acreditamos que sejam indispensáveis ao entendimento, à paz, à harmonia no lar, à proteção de toda a família. Jesus no lar é proteção. Então, o amor é a presença do Cristo. Ensinarmos a criança desde cedo de Jesus, desse amigo, desse irmão que temos, conversar com ele. Ah, não, quando meu filho crescer, ele quer, escolhe o caminho religioso. Olha, se o caminho religioso que eu estou hoje, eu vou esperar meu filho crescer para escolher o dele, então eu não confio no meu. Né? Às vezes a gente vai ao centro e não leva a criança para a evangelização infantil. Por que eu posso e meu filho não pode? Até na cabeça dele, porque entendeu, mas por que meu pai vai não me leva? O que tem lá que eu não posso? Né? Quantos pais, a gente trabalha aqui na evangelização infantil, a gente faz palestras em outras casas, a gente percebe isso. Muitos pais não levam os filhos. Não levam. Esperam eles crescerem para eles tomar uma decisão. Então já está faltando Jesus dentro de casa. Né? E aquela conversa franca, aquela, aquela, aquela maneira de se abrir para o filho, para que o filho abra para a gente. Porque se deixar, se o filho não tiver confiança, se não tiver a confiança para desabafar um problema que ele está passando intimamente com o pai, ele pode ir para a rua. E a rua fica braços abertos esperando nossos filhos. E o terceiro pilar, que é o exemplo, é sabermos nos comportar dentro de casa, sabermos nos comportar no trabalho, na via pública, e principalmente quando estivermos com nossos filhos. Xingar a esposa ou xingar o esposo na frente do filho, dar uma resposta. Amor, cadê o celular que estava aqui? O menino está vendo ali, chamou até a mulher de amor, mas o tom, o menino está percebendo ali, que gritar é que resolve. Aí o menino deixa quebrar um copo. Menino, parece que você quebrou o copo. O menino está achando que é assim que as coisas resolvem. Quando ele chega na escola, o primeiro grito que ele dá, ele apanha, ele briga. Ele começa com problema. Acha que aquilo que é o certo. Conversa, não, você quebrou, não tenha mais cuidado, assim, tal, tal. Vai orientando, dialogando e exemplificando, sempre falando de Jesus. Porque se eles tiverem, nessa infância, o pilar do amor que é Jesus, diálogo e exemplo, na adolescência, que é uma das fases mais difíceis para os jovens, é hormônios à flor da pele, é namorico, é o cigarro de palha espalhado de tudo quanto é escola, a partir de 12, 13 anos, faço palestra em escolas e vejo isso direto. E se ele chegar nessa fase, sem diálogo, amor, respeito dentro de casa, sem diálogo, amor e exemplo dentro de casa, nessa idade ele não vai ter amizade com o pai, nem com a mãe, não vai ter respeito, e o pior, não vai ter confiança. E vai confiar em quem? Então, o amor de Jesus, diálogo e exemplo, é importantíssimo para a educação dos nossos filhos. Lá será sempre a base da educação. Nós não podemos transferir a educação dos nossos filhos para professores nas escolas. E nas palestras que fazemos nas escolas, a gente tem escutado professores, diretores, relatando que os alunos estão chegando, as crianças estão chegando mandões, mal educados, respondendo sem limites. Alguma coisa ficou errada na base. Alguma coisa ficou errada dentro do lar. Porque como é que o menino chegou lá daquele jeito? Às vezes a gente tem que começar a avaliar a nossa conduta. Então, o lar tem que ser esse porto seguro, essa base para as aflições do filho. Essa é a função do lar, e nós, como pais, temos que ter essa consciência. Mas assim, como na escola tem alunos que também não querem aprender, não querem obedecer, não querem escutar os professores para poderem vencer, né? E passar pela escola para chegar na faculdade e tudo. E muitos repetem de ano, toma bomba, né? E tem muitos filhos assim também, rebeldes consigo mesmos, devido ao que eles eram em outras encarnações. Não querem escutar nem obedecer os conselhos de pais e mães. E como um mau aluno dentro do lar, vai repetir de ano, ou seja, eles, como filhos, vão sofrer na vida por não escutar conselhos de pai e mãe. E, às vezes, até mortes prematuras, interrompendo uma encarnação, ou seja, tomaram bomba. Hoje, uma senhora me ligou aqui, muito chorosa, um filho de 17 anos, foi assassinado com 17 tiros. 17 anos, uma criança. Culpa-se o menino, que foi para o caminho errado? Onde que está a base? Teve Jesus? Teve exemplo? Teve diálogo? Teve confiança no pai? Teve amizade? Teve carinho? Teve respeito? Onde é que está o erro? O mundo pegou por quê? Porque às vezes nós soltamos a mão.
Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas, assim como a professora tem consciência tranquila de que fez para o aluno o melhor que ele pôde, ele que não quis esforçar e tomou bom, para os pais também tem que ter essa tranquilidade. Se fizeram a parte, cada um fez sua parte, na educação, orientou, não se sintam derrotados nem infelizes por causa disso, como disse Santo Agostinho. Porque cada um dos nossos filhos tem também o livre-arbítrio. Hoje nós não podemos dizer que ninguém na face da Terra sabe uma coisa que é errada e uma coisa que é boa. Se optou pela errada, livre-arbítrio, né? Vai ter colheita lá na frente. Pai vai sofrer, mãe vai sofrer, vai. Mas, às vezes, o sofrimento, quando deixamos de cumprir a nossa parte, é que é o problema. Ele vem acompanhado de remorso. Nós não podemos tomar decisões para nossos filhos. Orientá-los podemos, né? Mas cabe a eles tomar a decisão. Mas nós devemos auxiliá-los, dar-lhes base para tomar a decisão certa. E a base é amor, exemplo, diálogo, Jesus, respeito, amizade. Senão ele se sente sozinho e o mundo abraça. Então, por isso é bom a gente começar a se perguntar como é que eu estou ensinando os meus filhos. Hoje em dia, avós cuidam muito de netos. Como é que eu estou orientando meus netos? Já apresentamos Jesus para eles. Nós estamos sendo uma referência para as crianças. Tem uma amiga minha, aquela avó, que os netos só gostam de ficar lá, porque chega na casa dele, deixa o menino fazer o que quer. Por quê? Consciência pesada que criou batendo muito nos filhos, agora não quer que ninguém encoste a mão no neto. Os meninos fazem. Eu falei, você está, aquele ditado popular, você está criando copo para te picar. Senta e conversa, orienta. Tem que brincar? Tem. Mas tem que saber se comportar também. Cuidado como voz, você relaxar a guarda e você atrapalhar seu menino lá na frente. Se ele pegar um caminho errado, talvez você está sendo aí a referência para ele. Né? Então, nós somos referência para nossos jovens, nós somos exemplo. Quantas vezes no ano nós já conversamos com a professora dos nossos filhos? Nós já fomos na escola? Aqui em Leopoldo, que eu sou muito assim, o pai fala assim, não, escola a mãe tem que ir. Não, vá lá conversar com essa professora. Principalmente se você já sabe que seu filho dá problema dentro de casa, vai lá conversar. E olha, as diretoras me falam que poucas mães vão às reuniões. A reunião fica com pouca gente. Então, o que eles têm percebido é que, atualmente, muitos jovens estão perdidos em si mesmos, vazios, sem objetivos, indo mal na escola, preocupados apenas em se divertir, sexualidade à flor da pele, celular 24 horas, leva para a escola. Se a professora fala, xinga. Virou moda, né? Então, e os filhos, às vezes, não conseguindo superar as dificuldades que a vida tem apresentado para eles, e não são poucos nas palestras que fazemos, entre 12 e 14 anos, que, quando eu faço a pergunta se algum daqueles garotos ali já tinham alguma ideação suicida, que levantam a mão, a diretora põe a mão na boca, aqui dentro da minha escola. Quando você chama os meninos para conversarem, numa sala isolada, você capta deles cada absurdos. Eles não podiam estar fazendo aquilo, mas quando falam, meu pai brigou com a minha mãe, meu pai não sabe tratar a gente, meu pai nunca me deu um beijo, meu pai é só patada, minha mãe não sei o quê. Eu falei, vocês, como são com relação aos pais? Diga que os ama, dá um beijo, mesmo que ele não faça, tenta reverter, porque eles chegam, assim, afastados dos pais, e o mundo querem pegar essas pessoas. Então, a gente percebe que muitos jovens estão buscando autoextermínio por estarem sozinhos. Às vezes, não foi apresentado Jesus para ter o ombro amigo, e busca o caminho dos vícios, às vezes o caminho das drogas, que tem sempre alguém para oferecer àqueles que estão ainda um pouco vazios da mente. E aí, para depois buscar é muito difícil. Aí vem a pergunta que muitos pais fazem: onde foi que eu errei? E é justamente aí que entra o mundo, é a mãe rua, com os prazeres fáceis, perigosos, e o desespero para as famílias. E o maior medo, a maior aflição dos pais no mundo de hoje é ver um filho no mundo das drogas. A mãe rua adora receber, principalmente o filho inseguro, aquele que não teve a base que nós falamos no início, aquele que não sabe que decisão tomar. Mãe rua significa caminho de droga, de violência, de criminalidade.
Caminho da dor, caminho da aflição, começando pelas companhias erradas, aquele que ofereceu um cigarrinho de palha, que virou moda, eu falo muito isso nas escolas. Então, a mãe rua não gosta de devolver os filhos para as famílias. Quando faz, às vezes no caixão, às vezes a polícia chega lá porque o menino foi preso. Caminho tem volta, mas uma volta difícil. É isso que a gente tem que começar a preocupar, porque a partir de que idade os jovens estão se envolvendo com drogas? A partir dos 6 anos de idade. 6 anos de idade. Muitos são presos, muitos não conseguem já conviver em família, muitos vão até para a rua. 4,5 milhões de pessoas, segundo o Programa Nacional de Segurança Pública, estão nessa condição de jovens ligados com drogas, com tudo mais. Mas por que procuram? Quais os motivos? Tudo volta ao início da nossa live. Por não escutar os conselhos dos pais, talvez não escutar porque não tiveram exemplo, não tiveram amor, não tivessem um diálogo. Então, ou seja, a desarmonia no lar. Um desejo de fuga para algum problema que está passando. Influência de amigos, falsos amigos, que às vezes não teve orientação dentro do lar. Por curiosidade, a estatística é pequena. Vou fumar um crack hoje. Curiosidade, a estatística é pequena. Facilidade de acesso, muito próximo de cada lar, hoje cada bairro tem. E sem contar o processo obsessivo. Aquele que tem a tendência, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso. Os espíritos, sabendo das nossas inclinações, das nossas tendências, até de outras encarnações, fazem de tudo para que a gente possa associar-nos com as nossas tendências e inclinações para levar-nos ao caminho. Então, estudiosos, daí, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, chegaram a uma conclusão, que não foi só a pessoa estar no meio lá, nos chamadas comunidades, favelas, o que seja, que levaram as crianças para as drogas, mas a desestrutura do lar. Nem todos os meios de maior circulação de drogas significa que todo mundo lá envolve com drogas. Mas a desestrutura no lar. Então, eles falaram que pais que se separaram e separaram dos filhos, pais que discutiam na presença de filhos, pais que moravam dentro do lar e viviam como estranhos, pais que fumavam e bebiam dentro de casa e batiam no menino, se o menino encostasse na carteira de cigarro dele. Como é que vai entender que aquilo é bom para o pai, não é bom para ele? Pais sem exemplo, eu só não concordei com a ordem que eles puseram. Pais sem exemplo religioso e moral. O exemplo moral tem que vir primeiro que o religioso. Porque tem muitos de nós, até lideranças de religião, que dentro da religião, na igreja, no templo, onde que foi uma coisa, e dentro de casa é outra. Então, o moral tem que vir primeiro. Né? Pais que não se doaram para os filhos, mas que deram tudo para os filhos, quase que comprando o amor dos filhos, e não deram limites e não deram regras. Pais que fizeram tudo pelos filhos e não ensinou a fazer. Não, meu filho. Pais que sempre foram empregados dos filhos. Deixa o menino lavar o copo, ensina o menino a lavar o copo, que tomou café, o prato que ele almoçou, ensina a arrumar a cama, quando sair do quarto. Ele chega, joga a mochila para lá, a mãe sacatando aqui, o chinelo ali, o sapato ali, ensine-o. Não seja escrava dele, não. E pais que sempre acreditaram nos filhos sem questionar. Nós já mentimos, filhos mentem. Vamos com cautela, vamos questionar, vamos olhar. Teve um caso aqui em Pedro Leopoldo, que a mãe mandava bilhete para alguém da família lá, o menino estava dando para o trabalho. Aí o pai viu o bilhete, por fim a mãe falou: tá chegando o bilhete aqui de fulano. Aí eu falei: vem cá, já na guitaiada. Vou lá amanhã, hein? Se você fez alguma coisa, você vai acertar o rebento. O menino já vai achando que o mundo vai cair. Meu filho, senta aqui, o que está acontecendo? Às vezes a maneira de falar para amedrontar o menino, já põe o menino doido para fugir de casa. Aí o menino falou que assim, não, pai, que ela não gosta de mim, ela não vai com a minha cara. O pai já chegou na escola quebrando o bambu lá. Ouça ao lado da professora. Aí chamaram a mãe depois, a mãe falou assim, olha, a gente só tem paz lá em casa quando o menino está na escola.
A diretora falou, a paz da escola acaba quando seu filho chega. O pai já estava lá brigando com todo mundo. Possivelmente, ele foi um dos exemplos, né, que resolve as coisas com gritaria e com violência. Então, às vezes, a gente não percebe, né? Por isso que uns alertas muito importantes aí, para orientar nossos filhos contra as ciladas do mundo, conhecer os amigos deles, procurar saber quem eles são, observar as mudanças de comportamento. O menino chega, dá um beijo no menino, sente o ato ali, para ver se está vindo com cigarro, pega no início, dá para cortar, dá para orientar e conversar. Às vezes o menino chega, já vai, só fica dentro do quarto. Que almoçava com a gente, já almoça lá no quarto, vai comer, não quer ficar perto. Opa! Uma coisa está acontecendo, vem cá, meu filho. Vamos acolher o menino antes que a gente perca ele para o mundo. É pela raiz que a gente tem que tentar corrigir o mal, para não ser tarde demais. Incentivá-los da evangelização, seja qual for a religião, não importa, né? Ir às reuniões escolares, acompanhar a tarefa escolar dos filhos, conferir o hálito lá, eu sempre falo isso. E retomar a amizade com o filho. Pais e filhos têm que ser amigos. Os primeiros amigos têm que ser família. Porque se o menino nasce com o melhor amigo dele, é o vizinho, é o filho do vizinho, alguma coisa está errada. Culto do evangelho lá, tenho certeza que todo mundo aí faz. Culto do evangelho lá, como o Chico falava, se as pessoas soubessem a importância do culto do evangelho no lar, para criar um campo de força em volta do lar, para neutralizar as influências negativas, todo mundo fazia. Mas muitos de nós não fazemos. E ainda abrimos as portas, janelas espirituais com a nossa conduta ainda com dificuldade, falta de diálogo, falta de exemplo, falta de Jesus no lar, e os espíritos ficam assim, né, à mercê de entrar ali e fazer o que quiser. Quando a família chega perto, droga fica longe. Amemos nossos filhos, sejamos amigos, orienta, conversa, como diz o Paulo de Tarso, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica. Mas é preciso que a gente oriente nossos filhos, que eles não vão pegar celular para olhar o que a droga faz, não vão não. Não vão. Principalmente se começar na idade do cigarrinho de palha, que é 12, 13 anos, adolescência. Eu falo nas escolas, começou a namorar a menina, ela fuma, ela pode ser a mãe de seu filho, amanhã seu filho já vai nascer com um problema de efisema pulmonar. Por quê? Porque se ela ama você, ela tem que amar o filho dela. Ela já começando a fumar desde cedo, quando ela tiver 20 anos que for ter um filho, o que o menino vai ser? Então, se ela, eu vou namorar com você, mas você tem que parar o cigarro, senão você já não está amando o nosso filho no futuro. O que o menino faz? Ela chega, oferece, ele fuma também, para os outros não zoarem com ele. Então, pai e mãe têm que ensinar isso, meu filho. Não se iguale com o erro, se iguale com o bem. Vocês estão zoando para você que você não fuma? Ore por eles, que são eles que estão errados. Desde quando você jogar fumaça aqui para dentro está fazendo bem? Você comer um doce, você tomar um suco, comer um bolo, é gostoso, é prazeroso. Agora você jogar fumaça aqui para dentro, ainda paga, vende, paga com a sua saúde, com o dinheiro. É questão de raciocínio, questão de lógica. Mas são os nossos pais que têm que falar isso. Nós temos que orientar. Na porta de escola, alguém oferece, alguém falar isso, nós temos que falar, gente. O professor não está para isso, não. Está ali para instruir. Eu acho até que a Secretaria de, sem chamar, Secretaria de Instrução, porque educação é família, educação é lar. E às vezes a gente deixa passar batido. A gente deixa passar batido e depois o problema se agiganta. O problema se agiganta. Na dor, na aflição. Cada um de vocês que estão nos assistindo aí, sabem a dor que é quando se perde um filho para o mundo, para a criminalidade, para a violência, para as drogas, para os vícios. Né? A mãe sofre, a mãe chora, a mãe não dorme, o pai desespera. Se é um motorista, por exemplo, arrisca até a vida na estrada, porque só fica pensando. Né? O menino está naquele caminho, o menino fica rebelde dedicado, dá uma resposta, não aceita conversar. Para inverter, corrigir a situação é difícil, mas às vezes eu estava lá. A gente está falando aqui com vocês, e aprender em conjunto é para que a gente possa auxiliá-los para não ser preciso tentar buscá-los de um lugar pior. É para que eles não entrem. Profilaxia. É melhor tratar na orientação para não ser preciso buscá-la amanhã numa situação difícil. E o mundo de hoje
Infelizmente, as pessoas no mundo, o mundo é o que é? As pessoas no mundo atual estão muito preocupadas apenas com o lado material, com o prazer do mundo. Todo mundo pode se divertir? Pode, é claro que pode. Pode ter as coisas? Claro que pode. Mas não podemos ser possuídos por aquilo de material. Todo mundo pode ter 10 carros? Claro que pode. Mas se um dia alguém sofreu um acidente e precisar de socorrer, o carro está sujo de sangue, ele não socorrer, que vai sujar o carro dele, tem 10, aí ele vai ter dificuldade, ele tem problema. Aí está sendo possuído pelos bens que ele tem. Aí que está a diferença. Mesmo sabendo que a gente não vai levar nada. Podemos ter, podemos. Mas ser escravo do que temos é que é o perigo. E às vezes a gente não tem essa explicação, querendo que nossos filhos vençam, vai ter de tudo. Tudo que o meu pai não pôde me dar, meu filho vai ter. Meu pai não podia me dar um tênis, meu filho vai ter o tênis que ele quiser. Meu pai não podia me dar uma calça de marca, eu vou dar ao meu filho. Ah, vou dar um celular de 3.000 reais para o menino, para ele já aprender a mexer. Não vai aprender. Não vai aprender. E quando chegar na adolescência, vai ter dificuldade. Agora, o mundo está aí, a tecnologia está aí. Somos nós que temos que orientar. Somos nós que temos que orientar o que ele faz na escola, por que ele vai à escola. E o fracasso na vida do filho começa justamente quando ele deixa de ouvir os conselhos dos pais. Justamente aí que o menino começa a se perder no mundo. Os fracassos na vida de um filho começam justamente por não ouvir os conselhos dos pais. Mas às vezes não ouvem porque nós não demos exemplo. Aqui, meu pai fala comigo isso, mas faz isso. Perdemos a chamada moral do exemplo, né? E aí vamos escutar pessoas erradas. E pessoas erradas é sempre um problema, porque ela talvez tenha mais maldade do que os nossos filhos e consegue convencê-los de que aquilo é bom, aquilo é prazeroso, que aquilo vai dar-lhes dinheiro. Se você entregar isso aqui, todo dia você levar esse pacotinho aqui e entregar naquela sala lá para o menino tal, você vai te dar todo dia 10 reais. O menino ganha 10 reais por dia. Não sabe o que tem lá dentro. Pai e mãe que ensina isso. Escola não vai ensinar. Não vai ensinar. Nós temos contato aqui com o pessoal da segurança. A gente vê cada caso aqui, assim, de escandaloso. Nós, quando trabalhávamos no setor policial da rádio, nós fomos chamados na delegacia, onde havia preso duas pessoas tinham sido presas roubando a mercearia. Quando nós chegamos lá para fazer a cobertura, um garotinho, bom, parecia que eram uns 17, 16 anos, e um outro uns 12, 11, 12 anos mais. Um grandinho, pequenininho, algemados lá no canto. Eu cheguei, até assustei, falei, meu filho, o que aconteceu? Eles não falaram nada, aí o detetive chegou, pois é, tudo família boa, uma hora eles vão morrer com a boca cheia de formiga aí, que não sei o quê, xingou, eu fiquei com a dó dos meninos, escutando aquela coisa assim pesada. Aí chegou o delegado, e na época tinha o celular, mas aqueles tijolão, né, não tinha visão ainda, só quando liga aí para viva voz, ele perguntou o grande, sua mãe tem telefone? Sua casa tem telefone? Tem. Não, o telefone da sua mãe. Passou. Ele ligou. A gente percebe. E pôs na viva voz. Os dois lá, algemados no chão, estava eu, dois detetives e o delegado. Notou-se que era gente simples pelo atender do telefone. Alô? Alô? É da cara de fulano de tal? É. Quem está falando? É a filha dela. Ela está aí? Tá. Então, por favor, chama ela para mim. Ah, mãe, que senhora? Não estou escutando. Quem é? Sai não. Aí a dona atendeu o telefone. Alô, quem é? A senhora é fulano de tal? Sou. A senhora é mãe de fulano de tal? Sou, sim, senhor. A pessoa está humilde, né? Onde é que ele está? Ele está na escola. E os dois meninos estavam de uniforme escolar. Aí ele falou assim, olha, aqui é o delegado fulano de tal. Eles estão presos aqui porque estavam roubando a mercearia. Escutou um barulho. Puf. Aí alguém veio gritando, mãe morreu, mãe morreu. A mãe desmaiou quando ficou sabendo que o filho estava preso.
Aí o pequeno avançou no grande. Se minha mãe morreu, eu te mato, porque você me chamou para comprar chicletes, você assaltou o moço da mercearia com o canivete. Vai culpar quem? Vai culpar quem? O pequeno foi instruído, meu filho, não vai escola para casa de escola, te chamar para você passar em todo lugar, não vá, não vá. É pai e mãe que ensina isso. Mas a mãe não morreu, não. Ela só desmaiou. Pai e mãe que ensina. Não desvia do caminho. Quem desvia do caminho sofre. É pai e mãe que ensina. O mundo está aí. Nós, nossos filhos e o mundo. Temos que saber conviver com isso, mas sob orientações seguras para eles. Porque eles, nós já somos adultos, talvez saibamos escolher um caminho, mas eles estão ainda agora precisando de ajuda para saber escolher. E precisa de orientação que tem que vir de família. A orientação cristã, religiosa, sempre na base do tripé. Amor, Jesus, diálogo, exemplo para terem respeito, amizade e confiança em nós. O pai, aconteceu isso lá na escola, contou o que aconteceu, confia no pai. Né? Porque tem gente que fala que assim, se você contar seu pai, aí que você tem que contar mesmo. O pai, você que o moço falou isso, o pai vai lá e conversa na escola, para resolver, focar, tira até o menino de lá. Mas nós temos que passar a condição de um filho confiar na gente. Quando eu tiver uma dor, uma aflição, nós tivemos numa escola recentemente, menina de 13 anos, 13 anos. A mãe lá ia sair, quando ela voltou, passou na porta do quarto da filha, a menina estava escrevendo uma coisa. O que está escrevendo, minha filha? Ela juntou papel de pressa e embolou. A mãe assustou. Assustou, voltou, tomou o papel da menina, ela pegou. Minha mãe, meu pai, o meu mundo acabou. Estou sem chão. Vou tirar minha vida, não posso viver mais. Porque ele me abandonou. Minha filha, o que é isso? A mãe achava que o chão dela era a mãe. Que o mundo dela era a mãe. Não, ela falou que o mundo dela tinha acabado, estava sem chão, porque quem que te abandonou? 13 anos. Meu namorado. Você está namorando, minha filha? Tivesse confiança, mãe, estou paquerando uma menina assim, tal, 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 tal. Ela orientar, minha filha está muito nova, né, agora e tal. Ou, na pior das hipóteses, orientar como que é o namoro. O rapaz terminou com a menina. Perguntou quantos anos que ela tinha, 26. Ele deve ter terminado porque ela era muito nova e ela queria se matar por causa disso. Vai culpar quem? A menina? Vai culpar o rapaz, que tomou a decisão até certa, né? Era muito nova, minha filha. Deus te abençoe para ela. Não vou ficar, agora não. Mas espera você crescer um pouco. A menina queria se matar. Por que ela não comentou com a mãe que ela estava namorando? Falta de confiança. Falta de amizade. Queria se matar. Como se morrer fosse a saída. E isso está virando uma coisa muito comum nos dias de hoje. Mas os pais não têm que se morrerem por causa disso, não. O mundo não acabou, não. Santo Agostinho fala, se os pais fizeram de tudo, exemplo, orientação, Jesus, diálogo, e o filho, pelo livre-arbítrio, caiu nas garras do mundo, não se inculpem. Deus vai auxiliar, porque nenhum vai morrer, mesmo que se suicidar, não vai morrer. Mesmo que seja por meios mais duros, mais difíceis, a colheita virá, e nenhuma alma vai se perder. Mas nós precisamos começar a avaliar nossa conduta com respeito à educação de filhos, exemplo para as nossas crianças, exemplo de adultos para as crianças que tiverem à nossa volta. Isso é muito importante, porque o mundo está aí. Se nós não tivermos essa consciência, é um risco muito grande que corremos de perder nossos filhos. E jamais nos esqueçamos, nossos filhos não são príncipes nem princesas, são espíritos carentes e com provas a cumprir aqui na Terra. E hoje ainda tem aquele negócio de ficar sabendo se é azul, se é rosa, que tem tudo festa, que tem todo, mas tem um espírito vindo ali, com cargas pesadas, com provas difíceis, que precisarão de muita ajuda espiritual, moral, para que quando a prova chegue, eles possam vencer, sem cair no desespero de querer fugir da vida.
E tem aí o alerta que fica também para os filhos, né? Para os jovens de hoje. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, parece que é no capítulo 14, parece. Honra teu pai e tua mãe, jovem. Honra teu pai e tua mãe. Honra. E é uma forma de honrar pai e mãe. Lá no Evangelho fala que é assisti-los, né, nas necessidades, proporcionar repouso aí quando eles estiverem idosos, dar a eles o cuidado que eles merecem, né? Não é só dar o necessário, não, né? Sobrecarregá-los nos afazeres domésticos, não, mas o abraço, o carinho e, acima de tudo, a conduta retilínea. Não tem pai que fica muito feliz sabendo que o menino está no caminho reto. Mas para ele estar no caminho reto, alguém tem que orientar, e somos nós. Né? Então, os filhos têm também que se esforçarem. Eles também têm responsabilidade, não são bonecos sem princesas, não. São espíritos e mais velhos, às vezes, que os pais. Certos pais já sabem que não dão muito exemplo, né? Para os filhos. Deviam ser, mas às vezes não é. Mas nós não podemos julgar. Compete a Deus puni-los e não os filhos. Não os filhos. E nem às vezes cair nas garras do mundo, porque o pai não deu exemplo. Meu pai não deu exemplo, eu vou me esforçar para tentar seguir o caminho do bem, porque o caminho que meu pai está para mim não dá. Então, filhos, ouçam, respeitem, honrem seus pais. Os filhos que estão nos ouvindo aí, ninguém nasceu adulto, né? Ninguém nasceu com manual. Deram trabalho para os pais quando era pequeno. Muitos pais choraram quando o menino adoecia com medo dele morrer. Muitas mães deixaram de comer para o menino comer, perderam hora de sono. Os filhos têm que saber disso. Eu falo com os filhos da escola, com os meninos da escola, chega em casa e pergunta ao pai de vocês como é que foi a fase infantil que vocês não lembram. Se eles choraram por causa de vocês, ficaram com medo de vocês morrer. Pergunta à sua mãe quanto que ela cobrou para amamentar vocês. Pergunta à sua mãe quantas vezes ela deixou de comer para vocês comerem. Às vezes não comprava uma roupa, um sapato, para não faltar o leite. Eu falo nas escolas. Os meninos têm que começar a aprender isso. Porque nem chega achando que o pai está dando de tudo e que está tudo mil maravilha, e não está. Eles precisam aprender que tudo tem um custo. Ô pai, estou com o celular, meu filho, não posso comprar o celular. Eu posso até ter condição de comprar. Quando o papai puder, vai comprar. Porque se o menino achar que é só pedir, o pai dá. Ele não vai ter valor, não vai valorizar aquilo que tem. Nós temos que começar a pensar nisso. Falar para os. Eu falo com os alunos, pergunto seus pais se quantas vezes foram até humilhados no serviço para não ser mandado embora, pensando em vocês, para não faltar o leite, para não faltar o aluguel, para não faltar a luz. E eu ainda alerto mais, olha, vocês serão pais no amanhã. Não esperem isso acontecer para então vocês aprenderem a respeitar e honrar e valorizar e agradecer os pais. Eles fizeram o melhor que puderam, seja compreensivo com eles. Se erraram, foi tentando acertar. Não julgue, não, deixe julgamento para Deus. Ouça seus pais, sejam sinceros com eles, não mintam para os seus pais, não esconda nada. Peça ajuda quando precisar. A família tem que ser o primeiro ponto de apoio. Cuidado com as companhias. Se oferecerem cigarros, drogas, bebidas, saiam fora. Eu falo rasgado. A pena que os filhos de vocês não estudam aqui. Mas se estivesse aqui, todos eles podiam perguntar que eu falei nas escolas. E falo. Porque a dor de uma família, quando vê um filho perdido, é muito grande. E falo mais, respeitem professores, respeitem vocês mesmos, respeitem a natureza, respeitem as irmãs, as mulheres, as moças, que vocês têm irmãs. Eu falo rasgado. Temos que falar para os nossos filhos isso. Mas, acima da fala, darmos o exemplo. Sejamos honestos e falo com eles, sejam honestos também. Sejam pessoas de bem na vida. O mundo está abrindo as portas aos prazeres fáceis. Muito cuidado. Às vezes o pai fala xingando. Se eu ficar sabendo que vocês mexeram com o droga, eu arrebento com vocês. Nós tivemos um caso aqui em Pedro Leopoldo. Muito triste, muito doloroso. 2 meninos. Um tinha 18, dois irmãos. Um de 18 anos, outro tinha 14. Eles foram roubar mandioca. Mandioca no sítio lá, sabe? Mandioca, arrancaram os pés. Quando eles estavam indo com o saco com as mandiocas,
O dono chegou e conhecia eles, conhecia a família. E o homem falou assim, ó, eu vou lá contar aos seus pais, vocês estão roubando. Falou só isso com eles. Eles indo para casa, você lembra o que o pai falava com a gente? O que o pai falava? Que se ele descobrir que a gente estava fazendo trem errado, que ele matava a gente. Falou daquela maneira, eu arrebento com vocês, eu mato vocês. Olha a ação negativa dos obsessores, aproveitando a fragilidade dos meninos. Um falou assim para o outro, o grande falou para o pequeno, então nós temos que matar ele antes dele saber. Olha a mentalidade, olha a trama espiritual. O pai chegou cansado, eu fui lá fazer a cobertura pela arte, até me lembro que estava um short verde com a listinha amarela, parecendo de seleção. O pai deitou para descansar. Não tinha nem tomado banho ainda. Com uma barra de ferro, um cano galvanizado desse tamanho, eles mataram o pai e bateram só na cabeça. Com medo do pai matá-los, porque o pai falava que se eles detenharam, o pai matava eles. Olha, o pai jamais ia matar o filho. Aquela maneira até de falar a espiritualidade, os obsessores aproveitando a fragilidade, duas crianças, mas espíritos, talvez que os obsessores tinham raiva, não podemos culpar os espíritos também. Resultado, o mais velho foi preso, suicidou na cadeia. O outro era de menor, não foi preso. Quando ele fez 18 anos, ele suicidou na varanda da casa. Podia não acontecer? Podia. Lar é base. Eu arrebento você, eu mato você se for. Conversa, meu filho, senta aqui. Tem droga, tem isso aqui. Conversa com os filhos. Mostra de uma maneira. E oferece um ombro amigo se isso acontecer. Às vezes a gente acha que é ameaçar e que resolve o problema, e não é. Não é dessa maneira. Ensinar os meninos, olha, nada vem de graça, não. Tudo tem que lutar, tem que trabalhar. Aquele que não honra, não respeita a si mesmo, aos mais velhos, aos pais, será um filho ingrato. Vamos ser amigos, família tem que ser amiga, tem que ter amizade. Mas se nós deixarmos de ser exemplo, de conversar, para o menino crescer com a família bacana, o pai conversa com o filho, gosta do filho, tem saudade, fala que ama, dá um beijo. Se tem alguém aí que nunca beijou um filho, chega em casa, ou é dever de casa, dá um beijo, fala que ama. Para o menino aprender a fazer com os filhos dele na manhã. É o alerta que a gente deixa, né? E para a gente encerrar aí essa nossa live, tem um presente que todos os pais ficariam felizes, um presente que vem, um pacote que venha contendo 5 presentes que os filhos poderão dar para os pais, se os pais ajudarem-nos a dar-nos esse presente. Um presente que contenha 5 itens. Se o pai contribuir, o pai vai ficar feliz, eu ajudei meu filho, me dê esse presente. E o filho vai ficar feliz porque o pai me ajudou a eu dar-lhe esse presente. O pacote vai conter, primeiro, o filho ter Cristo no coração, conhecer Jesus, porque onde o pai não puder, Jesus vai. E ele vai, mesmo que o pai se afaste dele, Jesus não afasta, ensinar o filho a ter Jesus. Segunda coisa, jamais, meu filho, tire sua própria vida. Independente do que acontecer, não tire sua vida, a vida pertence a Deus. Terceiro item do presente, do pacote, jamais tire a vida de quem quer que seja, independente do que passar. Não mate ninguém, meu filho. Não mate ninguém. A vida pertence ao pai. Aquele tem uma mãe. Não vamos chegar lá com o 5º mandamento nas costas, não. Quarto item, jamais se envolva com o mundo dos vícios, meu filho, mas sejamos exemplo de orientadores dos perigos, dos riscos que isso acontece, para que eles jamais entrem. E 5, o 5º item, durante a vida, onde quer que a vida coloque vocês, sejam rigorosamente honestos, que é seu, dos outros é dos outros. O pai vai morrer feliz. Meu filho tem Jesus. Meu filho nunca vai tirar a vida de ninguém, nem a dele. Ele não vai entrar no mundo dos vícios. E ele vai ser honesto. O maior presente que os filhos possam nos dar, e nós, o maior presente que podemos dar para eles, auxiliando-os, ajudando-os a terem esse despertar de consciência. E que a gente possa ajudar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos.
Que Jesus nos abençoe. Espero ter passado aí a mensagem. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite de luz. E rogo a Deus e a Jesus que cada um de vocês que estão aí conosco possam ter uma família de paz, de luz, de harmonia, diálogo e, acima de tudo, de Jesus dentro do lar. Muita paz, viva a luz, muito obrigado a todos aí por nos ouvir.